Está no ar mais o BBN News. Mesmo que não possamos nos reunir presencialmente, ainda podemos nos reunir online para estudar a Bíblia juntos. Junte-se a nós virtualmente em uma de nossas salas da Escola Bíblica Dominical. Elas acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã, temos uma aula expositiva pelo YouTube com o pastor Alexander Maia. E às 9 horas da manhã, com as turmas do pastor Alexander Maia e do diácono José Elias. Aos sábados, 15 horas, sala de estudos para os juniores de 9 a 12 anos com o irmão Jean Bezerra. E às 17 horas, a classe de juventude com o pastor Josias. Nesse sábado, vai acontecer o encontro online das Mensageiras do Rei. O encontro será realizado pela plataforma Google Meet. Pais e mensageiras, anotem suas agendas. A irmã Alexia Oliveira estará esperando pelas meninas a partir das 16 horas. Enquanto o templo ainda está fechado, a igreja não para. Nossos cultos de adoração e celebração continuam acontecendo, mas pela internet. O nosso culto de oração acontece todas as quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, pelo Facebook. E nosso culto de adoração é transmitido todos os domingos a partir das 18 horas. Pais, lembre-se do novo horário dos cultos da IBBN Kids, todos os domingos a partir das 19 horas pelo YouTube. Nossas salas de oração têm acontecido durante a semana. Essa é uma oportunidade de nos reunirmos virtualmente e matar um pouquinho da saudade, além de compartilhar testemunhos, pedidos e orarmos uns pelos outros. As salas são: segunda-feira, às 20 horas com o pastor Carlos; terça, às 19 horas, sala dos adolescentes com o irmão Márcio Moreira; e aos sábados, 7 horas da manhã, com o irmão Vanderlei Claro. A equipe de responsabilidade social tem cumprido seu chamado e atuado nestes tempos de pandemia. A campanha Unidos no Amor ao Próximo está montando cestas básicas e, para isso, precisa da sua ajuda. Você pode doar alimentos não perecíveis e produtos de limpeza que serão revertidos às famílias que estão sendo assistidas. Nos ajude você também. Estamos recebendo doações de segunda a sexta, das 14 horas às 18 horas em nossa igreja. Para ver estes e outros avisos, acesse ibbn.com.br ou entre em nossas mídias sociais. Herói de toda uma vida. Não é protagonista de nenhuma história em quadrinhos, filme de ação ou lenda antiga. Pelo contrário, ele é bem real. E eu lhe devo a minha vida, pois o meu herói é você, meu pai. Hoje, neste dia tão especial em que celebramos a grandeza de todos os pais, eu quero homenagear você, meu pai, que durante toda uma vida provou ser o melhor dos pais, alguém que esteve sempre presente e constante, alguém que foi a força e a estabilidade mesmo nos momentos mais difíceis. Diariamente dando o melhor exemplo, você é o melhor homem que eu conheço e a minha inspiração e referência para tudo. E porque quase tudo lhe devo, também lhe agradeço com todo o meu coração. Feliz Dia dos Pais, meu pai, eu te amo. Feliz Dia dos Pais para todos os papais e Deus abençoa. Boa noite,
noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto. Eu convido você para se juntar conosco e cultuar ao nosso Deus. Não seja apenas um mero espectador, mas, mesmo aí de casa, entregue o seu melhor para Jesus. Afinal, Ele é suficiente. Ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E hoje também é um dia muito especial. Parabéns a você, pai, que recebeu essa missão extraordinária de cuidar e educar os seus filhos. Que o Senhor continue derramando graça e sabedoria para que você possa cuidar dos seus filhos, ensinar eles no caminho do Senhor. Filhos, honrem os seus pais. Se você ainda não deu uma ligação, não deu um abraço para ele, no final do culto, corre que dá tempo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos sustentou. Nós te agradecemos porque a tua igreja, Pai, não se limita a 4 paredes. E até aqui o Senhor tem nos mostrado, nós temos provado da tua graça e da tua misericórdia. Aceita o nosso culto e Espírito Santo trabalhe no nosso coração para que nós estejamos receptíveis para a palavra que receberemos do nosso pastor. Esteja inspirando ele e que a gente possa usar essa palavra no nosso dia a dia. Fique conosco e conduza esse culto. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Eu queria compartilhar com vocês um verso que está lá em Deuteronômio 31:6, que diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Nesse contexto, os israelitas estavam no processo de posse da terra prometida, e eles teriam que passar pelo Rio Jordão, teriam que enfrentar grandes nações, que eram mais fortes e maiores que eles. Então o Senhor diz: não se apavorem, porque eu vou com vocês. Não vos deixarei, nunca os abandonarei. Apesar das lutas, das batalhas, das circunstâncias, o Senhor continua sendo soberano. Ele continua cuidando de nós. E é na sua promessa que nós nos agarramos firmemente. Agora eu convido você a louvar conosco sobre a maravilhosa graça de Deus. O
Vem, Jesus, e escreve o teu nome em nós. Nós clamamos ao Senhor. Pela nossa geração, homens fracos e fiéis que guardaram o coração, venha nos fortalecer, é nossa oração. Tu és santo, verdadeiro. Jesus, vem e escreve o teu nome em nós, que possamos todos nós a palavra obedecer. O teu nome não negar, pelo Espírito viver. Ninguém poderá fechar a porta que se abriu. Tu és santo, verdadeiro. Jesus, vem e escreve o teu nome em nós. Só contigo venceremos. Jesus, vem e escreve o teu nome em nós. Nós não vamos desistir, a gente vai perseverar e a gente vai morar com Cristo, Ele vai voltar para nos buscar. Não iremos desistir, nós vamos perseverar, resistindo até o fim. Com Jesus vamos morar, sem temor vamos seguir, confiando no Senhor, nossa força está em Ti. Não iremos desistir, nós vamos perseverar, resistindo até o fim. Com Jesus vamos morar, sem temor vamos seguir, confiando no Senhor, nossa força está em Ti. Tu és santo, verdadeiro. Jesus, vem e escreve o teu nome em nós. Só contigo venceremos. Jesus, vem e escreve o teu nome em nós. Boa noite. Nessa primeira quinzena de agosto, a nossa igreja celebra o mês do adolescente batista. E como adolescente, eu vim contar um meu testemunho. Quando eu batizei, eu pensava que pra mim já era o suficiente. Tipo, já era o suficiente pra ter minha salvação e tal, eu não queria mais nada. Só que eu vi um versículo uma vez que Deus não quer um vaso cheio, Ele quer um vaso transbordante. E por isso eu comecei a buscar, eu comecei a ler a Bíblia, eu busquei ter um relacionamento com Deus. Mas isso foi por causa da quarentena. Muitas pessoas estão vendo a quarentena como algo ruim. Eu não vejo algo ruim, porque por causa da quarentena estou conseguindo ter um relacionamento com Deus, estou conseguindo me aproximar de Jesus. E pra mim isso é uma coisa boa. Eu tenho me aproximado da minha família, eu tenho sido luz no meio dos meus amigos. Uma das primeiras coisas que eu reparei que Deus tem colocado na minha vida é a ousadia.
A ousadia é algo que eu nunca tive na minha vida, nunca quis falar de Jesus para os meus amigos, mesmo quando eu batizei. E eu sentia vergonha, e hoje eu me envergonho de ter tido vergonha naquele tempo. Mas isso foi algo muito bom que aconteceu na minha vida. E eu agradeço muito por ter surgido todas essas oportunidades na minha vida de ter me aproximado mais de Deus. E queria aproveitar esse momento para convidar você, adolescente, para participar dos nossos encontros ADL, que acontece todos os sábados, às 5h30 da tarde, e as nossas salas de oração às 7h30 da noite. Espero vocês. Olá, adolescentes. Meu nome é João Victor Batista. Tem essa curiosidade no meu nome. Um batista transmitindo mensagem à Igreja Batista. Nesse momento de isolamento social, eu estou sentindo que estou me aproximando mais de Deus. Eu estou lendo muito a Bíblia, eu estou participando das reuniões de adolescentes, eu estou assistindo aos cultos, e eu e minha família temos estudado a Bíblia juntamente com meus tios do Paraná. Eu estou sentindo que nesse estudo da palavra, o Espírito Santo está nos guiando. Isso tudo tem me ajudado a continuar perseverante no caminho de Deus. Eu convido você, adolescente, a participar da ADL aos sábados e também dos momentos de oração às terças-feiras, para juntos crescermos perseverando na palavra de nosso Senhor. Vem ser ADL conosco. Agora é o momento do ofertório e eu queria que a gente refletisse brevemente na vida de Ana. A sua condição de esterilidade levou que ela reconhecesse que somente o Senhor era o dono da vida dela. Ele que supria todas as necessidades dela, era Ele que sustentava a vida dela. Ana tinha um desejo muito forte de ser mãe, mas aquele desejo, aquele sonho não poderia ser maior do que Deus na vida dela. Da mesma forma que o seu emprego não pode tomar o lugar de Jesus no seu coração, os seus sonhos, as suas finanças, as suas metas, nada disso pode estar no altar do seu coração. Nada pode ser maior do que Deus na sua vida. A gente vê que Ana era uma mulher obediente, compromissada, ela era submissa, ela tinha um relacionamento com o Senhor. E ela clamou a Deus, ela pediu um filho e o Senhor concedeu a ela Samuel. E o que Ana fez? Ela devolveu Samuel ao Senhor. Não porque alguém tinha mandado, não porque era uma obrigação, mas porque ela tinha feito um voto com o Senhor e porque ela reconheceu que Samuel vinha dela, que era o Senhor quem tinha dado o filho a ela. Então, assim como Ana, eu te convido a entregar e devolver tudo aquilo que o Senhor tem provido na sua vida, tudo aquilo que Ele tem dado para você, conforme o propósito do seu coração. E aqui agora na sua tela está aparecendo as contas da igreja, né? Para você pode fazer uma transferência ou um depósito e depois você pode mandar o comprovante para a administração da igreja. Enquanto você está aí anotando as contas para fazer essa transferência bancária, junte-se conosco para a gente poder louvar a Deus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus.
todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti, nada, nada, nada. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti, Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é centro disso, a igreja. Jesus é centro disso, a igreja. E um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 Boa noite, igreja. Aqui está parte da minha família. Ainda faltam filhos, faltam netos e falta uma nora. Pois bem, eu acho que, como toda família que está nesse isolamento, que estão nesse isolamento, tiveram coisas boas e tiveram coisas que não são tão boas assim. No nosso caso, eu, Otacília e Maria Luísa tivemos sintomas da Covid, mas graças a Deus a gente correu a tempo e estamos bem. A coisa boa é que a gente ficou mais unido do que a gente já era. Então, eu tive muito problemas de coluna esse ano, todos foram, me socorreram naquilo que eu precisei. O Paulo acabou assumindo a cozinha da casa, virou mestre Cuca, enfim, a gente conseguiu se unir cada vez mais. Uma coisa que eu sempre
tentava e nunca consegui foi formar um dia por semana, a gente reunir, ler a palavra, discutir, e isso eu consegui nesse isolamento. Isso para mim foi bom demais. Então, é isso. Nada acontece por acaso, então eu acho que nós só temos que agradecer, porque eu tenho filho longe, né? Eu dou uma filha e um filho que estão longe, um inclusive está fora do país, e todos foram preservados da Covid e estão bem. Todos que estão aqui em casa também estão bem. E Paulo tem uma palavra. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para desejar a todos os pais da igreja um feliz Dia dos Pais, cheio de bênçãos do Senhor. Amém. Hoje nós tivemos a participação especial do Paulo, da Vilma e de sua família. Que bom, Paulo, Vilma, ver vocês, da saudade. Bom, mas hoje também Dia dos Pais, nós temos os filhos participando. Explico por quê. Os adolescentes estão participando hoje, que também temos a quinzena dos adolescentes. Em nosso calendário é quando nós enfatizamos essa faixa etária. Então nós os convidamos para participar deste culto. Então a parte da banda deles estão aqui, o André está conduzindo, treinando eles, e eles vão participar do nosso culto. Muito obrigado a Melissa, obrigado a Juan, obrigado a Gabi, por estarem aqui conosco, nos conduzindo nesses momentos de canções, nesses momentos de adoração ao nosso Deus. O texto bíblico que eu escolhi para trazer a meditação nesta noite, eu gosto muito desse texto. É um texto interessante, porque ele fala sobre julgamento, ele fala sobre condenação e ele fala sobre perdão. Eu acho ele interessante também porque você só o encontra no Evangelho de João. E tem outro fato: os historiadores, os que estudam o Novo Testamento, eles não conseguem localizar cronologicamente em que momento do ministério de Jesus esse fato desse texto aconteceu. Então eu vou ler, é João capítulo 8, vou ler o versículo de 1 a 11. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora, vá e abandone sua vida de pecado. Amém. É interessante, como eu já disse, ninguém sabe ao certo em que momento do ministério de Jesus esse fato aconteceu. Fica claro que Jesus estava na cidade de Jerusalém. E também que ele estava ensinando no templo. Eles tinham no dia anterior, conforme o versículo que antecede esse capítulo 8 fala, eles tiveram várias atividades, depois cada um foi para a sua casa. E diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras.
É bem provável que eles estavam na festa chamada da Festa dos Tabernáculos, onde o povo judeu ia para Jerusalém e eles dormiam em barracas, montavam suas tendas, barracas e dormiam assim, para lembrar o tempo que eles passaram no deserto, caminhando e dormindo em barracas. É bem provável que Jesus tenha montado a sua barraca lá no Monte das Oliveiras. E diz então que quando amanheceu o dia bem cedo, e o texto fala que foi bem cedo mesmo, ele foi para o templo e disse que quando ele chegou lá no templo, as pessoas logo chegaram ao redor dele e ele aproveitou e começou a ensiná-las. E quando ele estava ali ensinando no templo, conversando com as pessoas, diz que de repente chegaram os fariseus, os mestres da lei, com uma mulher que foi surpreendida no ato de adultério. E é interessante que eles trouxeram somente a mulher. Olha, um ato de adultério é um pecado, pelo menos a dois. Não é um pecado solitário. E onde estaria o homem? Por que não trouxeram o homem? E lá na lei de Moisés, lá em Levítico 20:10, diz o seguinte: se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. E eles só trouxeram a mulher? Onde estava o homem? Bom, eu imagino que era um ambiente de festa. Jerusalém cheia, as pessoas deixaram as casas, montaram barracas. Vocês imaginam isso? Uma barraca para tudo quanto é lado, nos cantos, eles dormindo ali. E naquela noite, naquele tempo, pegaram um casal, só pode ser, praticando adultério. E no dia seguinte, então, eles levaram Jesus, levaram a mulher até Jesus. Mas o texto deixa bem claro que eles estavam montando uma armadilha para Jesus. Os romanos não autorizavam, não davam autorização para os judeus de apedrejar, de matar ninguém. Eles não tinham essa autonomia para aplicar a pena de morte. E é interessante que eles colocaram Jesus numa situação difícil, porque a lei dizia que ela deveria ser apedrejada, mas a lei romana dizia que eles não tinham autonomia, autorização para fazer isto. Então Jesus tinha que sair. Várias vezes Jesus foi colocado em situações difíceis, sempre procuravam uma maneira de arranjar alguma coisa, alguma falha em Jesus para condená-lo. Mas interessante que aqui a gente percebe que eles não estavam interessados em cumprir a lei, nem estavam interessados no ato de adultério que aquela mulher e outro cometeram. Tanto é que no final da história, vocês viram e verificam aqui, que eles foram embora e largaram a mulher para lá. O que eles estavam querendo era processar a Jesus Cristo. O que eles estavam querendo é arranjar uma maneira de condenar a Jesus Cristo. E mais uma vez Jesus conseguiu sair dessa situação. Mas uma coisa me chama a atenção nesse texto, é que quando eles trouxeram a mulher, eles não mencionaram o nome dela. Era uma mulher sem nome. A mulher não tinha nome. Vou ler o texto, diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Para eles, era apenas uma mulher. Ela não tinha nome. Era uma mulher. Não tinha personalidade, não tinha sentimento, não tinha coração, não tinha emoção. Era apenas uma peça que eles estavam usando para conseguir processar a Jesus Cristo, para conseguir condenar a Jesus Cristo. E é interessante que a percepção que nos fica que ela não era importante, nem o que ela cometeu, o erro que ela havia cometido, era tão importante assim para eles.
O que chama a atenção nesse ponto é que na Bíblia os nomes são importantes. O nome de personagem na Bíblia são importantes para o povo judeu. O nome é importante, tanto é que nós encontramos na Bíblia páginas e páginas falando de genealogias, o nome de cada um. E é muito interessante também que o nome, ele traz uma identificação do caráter da pessoa, da personalidade da pessoa. E nós vemos que na Bíblia, quando alguns personagens tiveram uma experiência forte com Deus, ou Deus apareceu para eles, Deus mudou o nome deles. Por exemplo, Abrão passou a ser Abraão, Sarai passou a ser Sara. Nós vemos Gideão passou a ser Jerubaal. Nós vemos anterior Jacó, que o nome dele passou a ser Israel. Percebe? O nome era importante para o povo judeu. E aquela mulher não tinha nome. Eu gosto de pensar, de ler o texto, quando Deus, falando para Moisés, e num momento muito importante que Deus demonstrou um carinho muito especial para Moisés. Lá em Êxodo 33, 17, diz assim: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Moisés, eu conheço você pelo nome. Esse texto aqui está num contexto interessante. Moisés tinha recebido a missão de conduzir o povo de Israel pelo deserto. E chegou um momento que Moisés estava no monte, recebendo de Deus as instruções, as leis, e passou 40 noites, 40 dias lá, e quando desceu, o povo já tinha arranjado um bezerro para adorar, já tinha dito: olha, esse Deus de Moisés sumiu, vamos arranjar um Deus para nós. E Moisés desceu, viu aquilo, ficou muito bravo, e vocês conhecem essa história. E depois Deus disse: olha, eu vou destruir esse povo. E Moisés: Deus, não faz isso não. O que os inimigos vão dizer? Deus tirou o povo do Egito para destruir no deserto. E Moisés intercedeu pelo povo. E Deus disse: tá bom, eu não vou destruí-lo não, mas eu não vou com eles não. Aí Moisés disse: olha Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. E Deus então disse que, olha, eu vou sair com você sim, eu vou com você sim. E quando Deus disse: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome, percebe? Conhecer pelo nome, dizer: olha, eu conheço o seu coração, Moisés. Eu sei quem você é, eu sei da sua sinceridade, eu sei da sua intenção, então eu vou com você. Conhecer pelo nome é conhecer a essência da pessoa, é conhecer quem ela era. Voltando à história daquela mulher, aqueles que estavam ali para julgá-la não queriam saber quem ela era. Eles iam condenar aquela mulher, matar aquela mulher, mas eles não sabiam, ela não é ninguém para eles. Eles iam julgar a vida dela, mas nem sabiam quem era ela, quais os sentimentos que ela tinha. E não basta isso, eles a humilharam. Trouxeram ali no meio, colocaram no meio, um monte de gente em volta, colocaram ela no meio e fizeram acusação: essa mulher foi pega em adultério. E é interessante que, o que os homens queriam? Os homens queriam que Jesus a condenasse, que Jesus desse o veredito. Eu vou ler o texto, João 8, 5, 9, eu vou ler, diz o seguinte: na lei de Moisés, eles falando, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo, ou seja, acusar a Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e começou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada lado, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante deles. Percebe? Eles queriam que Jesus desse o veredito. A lei diz isso, então pode condená-la. Eles queriam que Jesus fizesse isso.
E a saída de Jesus? Diz que Jesus abaixou a cabeça e começou a escrever com o dedo no chão. Nós não sabemos o que Jesus escreveu, não há registro disso. Há muitas conjecturas, mas na realidade, na prática, ninguém sabe o que Jesus estava escrevendo no chão. E Jesus estava ali, escrevendo. E eles insistiram para Jesus: Jesus, o que o Senhor diz? A lei diz isso, e o Senhor, o que o Senhor diz? Interessante que a lei normatizava essa prática de apedrejamento. Lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 7, diz assim: as testemunhas serão as primeiras a jogarem pedras no condenado. Depois todos os outros devem atirar pedras também. Matem essa pessoa e assim tirarão o mal do meio do povo. Olha só, a normatização da lei era a seguinte: olha, quem testemunhou vai ser o primeiro a jogar a pedra. Bom, primeiro, não tinha testemunhas ali. Trouxeram a mulher, mas não tinha testemunha. E trouxeram ela, o homem não. E Jesus aproveitou isso. Jesus disse: olha, se alguém tiver sem pecado, atira a primeira pedra. E é interessante que o único ali sem pecado era Jesus Cristo. O único que tinha autoridade para emitir um juízo e condenar a Jesus, mas ele não fez isso. Ele não atirou a primeira pedra. E os demais que estavam ali se retiraram. Jesus não atirou a primeira pedra porque Jesus não veio para julgar. Lá em João capítulo 3, versículo 17, diz assim: pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgar o mundo. Eles queriam que Jesus julgasse a mulher, mas Jesus não veio, ele veio para salvar. E o próprio Jesus, falando mais tarde sobre isso, lá em Lucas 19:10, ele diz o seguinte: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A missão dele era buscar aquela mulher pecadora, buscar o pecador, buscar você que está em pecado. Jesus não está para condenar você, Jesus está para salvar você, para tirar você do pecado. Ele não quer condenar você, não quer condenar ninguém. As autoridades ali tinham uma justiça punitiva. Eles queriam condenar, queriam castigar. Mas é interessante, Jesus veio com a graça. E a graça exige misericórdia. A graça vem junto com misericórdia. A graça é um presente que nós não merecemos. Eu gosto muito de estudando esse texto, um autor, William Barclay, ele diz o seguinte: Jesus sustentou como princípio norteador que o nosso primeiro sentimento em relação a alguém que cometeu um erro deve ser misericórdia. Mas eu acho que não é bem isso que acontece no dia a dia. Quando alguém comete um erro, a primeira coisa é condenar, a primeira coisa é jogar pedra. Quando Jesus teve misericórdia, Jesus foi com sua graça. Como cristãos, nós temos certas autoridades, não é? Nós exercemos autoridades sobre questões assim, pessoas que erram. E a nossa atitude primeira deve ser exercer misericórdia. A nossa primeira atitude deve levar à cura. A nossa atitude deve levar a pessoa a sair da onde está, é guiar a pessoa, é ajudar a pessoa, não condenar. A pessoa já está caída e muitos vão lá, pisam no pescoço e quer machucar. Não dê a mão. Como cristão nós temos que fazer o que Jesus fez. Interessante nesse fato aqui, nessa história, que Jesus estimulou a consciência deles. Jesus disse: olha, se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. E aqui ele não está falando do mesmo pecado que a mulher estava sendo acusada. Não, pecado qualquer. Qualquer pecado. Diante disso, diante desse princípio de Jesus, ninguém pode atirar pedra em ninguém, porque a Bíblia diz que todos pecaram.
Ninguém pode condenar ninguém. O que nós temos que fazer é repreender. O que nós temos que fazer é ajudar a estender as mãos. E quando Jesus falou, se alguém está sem pecado, então atira a primeira pedra, a consciência deles, e diz de velhos, dos mais velhos aos mais jovens, dos líderes aos seguidores, a consciência foi ativada. Às vezes, nossa consciência precisa ser estimulada com os princípios da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Sim, nós temos que ativar a nossa consciência com a graça e com a misericórdia de Jesus para nos relacionar com as pessoas, porque todos pecaram, todos falham, e nós falhamos também. Quando nós falhamos, nós queremos que as pessoas nos tratam assim, mas quando o outro falha, nós não agimos desta maneira. Interessante, eles foram embora e não condenaram a mulher. E Jesus era o único que podia condenar e disse: eu também não condeno você não. O versículo 11 diz assim, Jesus tinha perguntado: mulher, onde eles estão? E diz assim: ninguém me condenou, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone o seu pecado. A lição que fica é da graça. A lição que fica é da misericórdia de Jesus para com os pecadores. Mas eu tiro uma outra lição aqui. Jesus acredita no ser humano. Jesus acreditou nela. Jesus disse: olha, vá, não peque mais. Jesus estava dizendo para ela: olha, você pode mudar de vida, eu acredito nisso. Você pode mudar de vida. É importante que se diga aqui que Jesus não deixou de condenar o adultério. Esse texto ele é rechaçado um pouco em certas épocas da sociedade, da história, porque para alguns Jesus estava passando a mão por cima do adultério, e não é isto. Jesus não passou a mão, Jesus só não sentenciou a mulher. Ele acreditava que ela poderia mudar de vida. Jesus acredita que o pecador pode se arrepender. Jesus estava dizendo para ela: olha, sai dessa luta, sai e lute, sai e lute, não volte a pecar. Jesus não está falando de um perdão fácil, não está se tratando aqui de perdoou, pronto, está resolvido. Não, Jesus lançou para ela um desafio. Deixar de pecar é sermos lançados num desafio. E Jesus confiou que aquela mulher poderia mudar de vida. Vá e não peques mais. Interessante, ele fez uma advertência para ela: olha, vai e não peques mais. Ele não condenou, ele advertiu. De maneira muito sutil, de maneira muito amorosa, ele fez essa advertência. E é interessante, a Bíblia fala que nós devemos advertir as pessoas. Lucas, versículo 17, 3 e 4, olha o que Jesus diz: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, olha o que ele diz, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Olha que interessante, repreenda, se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, ele diz, então perdoe. Olha o que Jesus dá, olha o protocolo de Jesus, olha o roteiro de Jesus: repreensão, arrependimento e perdão. Percebe que o perdão envolve arrependimento. Você só vai perdoar se alguém se arrepender. E no reino de Deus é assim também. A Bíblia diz que se nós nos arrependermos, nós somos perdoados. Onde não há arrependimento, não há perdão de pecados. Então, a Bíblia diz, olha, repreenda. Mas repreender não é de qualquer maneira. Tem gente que repreende já dando murro, tem gente que repreende já batendo na pessoa. Não é assim.
A Bíblia ensina até mesmo como devemos repreender alguém. 2 Timóteo 2, 24, 25, eu vou ler, diz assim: ao servo não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve, olha só o que diz, deve corrigir com mansidão os que lhe se opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-o ao conhecimento da verdade. Então, repreender alguém que peca não é brigar, não é xingar, não é bater, não é maltratar, não é humilhar, não é expor. É tratar com mansidão, é ser paciente. Ele diz aqui, ensinar. É dizer, mostrar com paciência, com mansidão, onde a pessoa errou, como diz aqui Paulo a Timóteo, levando ao conhecimento da verdade. Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, o finalzinho do livro de Tiago diz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Foi o que Jesus fez com aquela mulher. Foi o que Jesus fez conosco, com você, quando perdoou seus pecados. É o que você tem que fazer com as pessoas também. Ninguém te condenou. Ninguém. Deus não te condenou. Você tem um nome. Deus conhece você pelo nome. Deus conhece os seus sentimentos. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o que está lá dentro de você. Ninguém tem autoridade para julgar você. Nós não temos essa autoridade sobre outra pessoa. Nós temos que acreditar como Deus acredita que o ser humano pode mudar, que uma vida pode mudar. Você pode mudar. Lembre-se sempre disso, que Deus acredita em você, que Deus perdoa você, que Jesus morreu para perdoar. Você tem que aceitar. Agora, arrepender-se e mudar de vida. Nesse domingo do Dia dos Pais, eu queria fechar essa mensagem chamando a atenção. Quem sabe nós temos pais que não perdoaram os filhos. Perdoa. Talvez você, filho, não perdoa seu pai. Filhos que não perdoaram pais por erros dos pais. Perdoe. Misericórdia, graça. Porque Deus foi misericordioso conosco, gracioso. E Deus perdoou a mim, perdoou a você. Nós temos que aprender a perdoar também. Mas vá e não peques mais. Amém? Nós vamos orar neste momento. Quero orar pelos pais, pedindo que Deus dê sabedoria a nós pais, que Deus coloque no coração dos filhos perdão, no coração dos pais perdão também, e sobretudo você, se você estiver em pecado, lembre que Deus não está condenando, você só precisa se arrepender e não pecar mais. Peça perdão pelos seus pecados, fala: Jesus, me perdoe. Ele vai dizer para você: vá, não peques mais. Pronto, está resolvido. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu grande amor para conosco. Obrigado porque quando nós estávamos em pecado, o Senhor morreu por nós, Jesus.
Obrigado, porque o Senhor não nos condena. Obrigado, Jesus, porque nós temos consciência dos nossos pecados, nos arrependemos e recebemos o Teu perdão. Pai, eu quero pedir ao Senhor, neste Dia dos Pais, que abençoe todos os pais que estão nos assistindo agora. Cuide deles, dê-lhes sabedoria. Nós somos limitados, somos fracos. Ó Deus, somos imperfeitos e às vezes erramos com os nossos filhos. Senhor, que eles nos perdoem e que nós também possamos perdoar os nossos filhos e aqueles que nos têm, Senhor, às vezes ofendido. Ó Deus, que nesse mundo que nós estamos vivendo, haja sim repreensão, mas haja arrependimento, que haja perdão também. Nós oramos no nome de Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Amém e amém. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que você tenha uma semana abençoada. Lembre-se, use máscaras, lave bem suas mãos. Se tocar numa superfície, passa álcool gel, lave. Mantenha a distância, máximo isso. E que Deus possa nos ajudar a nos proteger. Aqueles que vão para o trabalho, estejam sob a proteção do Altíssimo. Amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, se
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas.